Olá! Esse trabalho trata da comparação entre metodologias de análise de risco aplicadas na arborização do campus sede da Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho foi realizado por mim, Bárbara, e pela professora Angeline Martini, do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Promover a arborização urbana é uma medida comum, adotada para se criar condições de uma cidade sustentável. Contudo, defeitos estruturais podem caracterizar essa árvore como um risco, e esse risco está relacionado ao alvo, sendo considerado superior quando envolve pessoas e menor quando envolve apenas bens materiais. Com isso, o objetivo deste trabalho foi comparar metodologias visuais de análise de risco aplicadas em árvores presentes no campus sede da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Foram avaliados indivíduos com DAP igual ou superior a 85 cm e presentes na arborização do campus, totalizando 61 indivíduos avaliados em dezembro de 2020. As metodologias utilizadas foram de Seitz, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e de Daniele Ferreira, nomeados como metodologia 1, 2 e 3, respectivamente. Como resultados, podemos observar que a metodologia 1 foi a que mais classificou indivíduos com grau de risco alto, enquanto a metodologia 3 enquadrou apenas 8% nesse grau de risco. Além disso, as metodologias 2 e 3 foram as que classificaram mais indivíduos com grau de risco baixo, enquanto a metodologia 1 classificou apenas 5% dos indivíduos nessa classe. Analisando apenas indivíduos classificados como risco alto, podemos observar que a metodologia 1 classificou um grande número de espécies nesse grau de risco, e a metodologia 3 classificou apenas 3 espécies como risco alto. Observamos também que a espécie Delonix regia, o flamboyant, se destacou para as 3 metodologias, representando 36% na metodologia 1, 57% na metodologia 2 e 40% na metodologia 3. Assim, concluímos que as metodologias possuem peculiaridades, e isso reforça a necessidade de um procedimento para padronizar as análises de risco de queda de árvores. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Érica Cortines, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou apresentar para vocês o estudo intitulado Árvores Urbanas, Caracterização, Conflitos e Risco de Queda no município de Três Rios. A escolha adequada de espécies e local de plantio é fundamental para garantir a boa gestão e manutenção dessas árvores com relação à poda. Estudos que caracterizem essas árvores urbanas são importantes para direcionar para um plano diretor de arborização urbana. O objetivo geral desse estudo foi caracterizar a arborização urbana no município de Três Rios quanto às espécies, contato com fiação elétrica, sanidade e necessidade de remoção. Três Rios está localizado na região centro-sul fluminense e foram inventariadas 35% das ruas dos bairros do município, que foram sorteadas aleatoriamente. As ruas tiveram suas árvores cadastradas num banco de dados digital por meio de um aplicativo desenvolvido para esse projeto pela Escola de Tecnologia Genius Now, Árvores de Três Rios. E aqui são alguns dos dados, que foram cadastrados para cada indivíduo inventariado. Foram cadastrados 1.528 indivíduos de 144 espécies e encontrada uma densidade de 0,49 árvores por 10 metros de calçada. E aqui a gente tem a distribuição das espécies inventariadas no município. Das 257 ruas, 63, 25%, de 18 bairros não apresentaram árvores plantadas, indicando uma necessidade de avaliação da viabilidade de plantio nessas áreas. Os bairros com mais árvores foram Centro Cantagalo, Triângulo e Vila Isabel. Aqui a gente tem uma imagem do centro da cidade, onde a gente tem um pouquinho mais de vegetação, e aqui o bairro Palmital, onde as árvores estão em quintais particulares.
As árvores senescentes ou mortas representaram 3%, 46 indivíduos, e 25% apresentaram algum tipo de dano, como galho quebrado, cupim e necrose. E aqui a gente evidencia uma árvore morta em uma das calçadas mais movimentadas da cidade, próximos a um colégio no centro da cidade. 42% das árvores apresentaram conflitos com a fiação elétrica, indicando que as espécies foram inadequadas ou o local de plantio inadequado. As 20 espécies mais frequentes são, em sua grande maioria, exóticas, algumas exóticas ao bioma e uma naturalizada brasileira. Como conclusão, percebe-se uma necessidade de um melhor planejamento da arborização em 3 rios, priorizando espécies nativas adequadas para o plantio e a realização de uma capacitação para manejo de copas e podas em parceria com a empresa de energia elétrica da região. Muito obrigado e deixo aqui o meu contato. Olá, meu nome é Tamires Emerick e eu trouxe para o primeiro Congresso Online de Manejo e Conservação das Árvores Urbanas o trabalho titulado Comparação de diferentes métodos de avaliação visual de risco de queda de árvores urbanas em Spathódia campanulata. Além de mim, esse trabalho tem como autora também a professora doutora Angeline Martini. O nosso objetivo foi comparar o grau de risco de queda apontado por diferentes metodologias para avaliação do risco de queda de árvores urbanas difundidas no Brasil e no mundo. Para isso, a gente utilizou uma amostra de 43 indivíduos da espécie Spathódia campanulata e aplicamos 4 métodos de análise visual do risco de queda nesses indivíduos. Eles foram o TRAC, que é a metodologia proposta pela Sociedade Internacional de Arboricultura e utilizada no mundo todo, a de SEITS, que é uma metodologia proposta pelo professor Rude em 2005 em Curitiba, a de Ferreira, que foi utilizada para análise de tilhas em Portugal em 2017, e a do Rio de Janeiro, que é utilizada na prefeitura para análise das árvores da cidade desde 2013. Bom, a gente viu então que a metodologia que mais apontou indivíduos como de alto risco de queda foi a metodologia de SEITS, que considerou 100% dos indivíduos nesse grau. E a metodologia que menos considerou indivíduos com alto risco de queda associado foi a metodologia TRAC, proposta pela ISA, que considerou 48% desses indivíduos. Bom, a metodologia do Rio de Janeiro diferiu minimamente entre a de SEITS, considerando 96% dos indivíduos como em alto risco de queda, e a metodologia de Ferreira ficou num ponto intermediário, considerando 66% dos indivíduos como de alto risco. Isso nos mostra que as metodologias elas podem diferir numa mesma amostra de indivíduos, podendo subestimar ou superestimar o risco de queda de uma árvore urbana. Isso é muito grave do ponto de vista que essas análises orientam a supressão ou não. Então, elas orientam o processo de tomada de decisão na gestão da arborização urbana. Por isso, a gente salienta que deve haver um padrão mínimo, pelo menos a nível de região ou de país, para que a gente entenda melhor o grau de risco associado a um indivíduo e possa produzir laudos técnicos mais assertivos e minimizar o risco da arborização urbana. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Congresso pela oportunidade de trazer o meu trabalho, à Universidade Federal de Viçosa por todo o suporte à minha pesquisa e ao Departamento de Engenharia Florestal da UFV, em especial a minha orientadora, a professora doutora Angeline Martini. Muito obrigada. Olá! Esse trabalho trata da comparação do tempo gasto na aplicação de metodologias de análise de risco de queda de árvores, realizado por mim, Bárbara, e pela professora Angeline Martini, do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. O componente arbóreo no ambiente urbano constitui uma estratégia que possibilita aumentar a qualidade de vida da população. Entretanto, as árvores presentes nesse meio estão sujeitas a sofrer estresse e manejo inadequado, ocasionando defeitos estruturais nas árvores que podem caracterizá-la como um risco. Uma das formas de avaliar esse risco é por meio da análise visual, que identifica conflitos e propõe soluções para o problema. Existem diferentes metodologias de análise visual nesse sentido, que por apresentarem parâmetros diferentes, demandam tempos variados de execução.
Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o tempo gasto para a realização de 3 metodologias visuais de análise de risco aplicadas em árvores presentes no campus sede da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Foram avaliados indivíduos com DAP igual ou superior a 85 centímetros e pertencentes à arborização do campus, totalizando 61 indivíduos avaliados em dezembro de 2020. As metodologias utilizadas foram de Seitz, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e de Daniele Ferreira, nomeadas como metodologia 1, 2 e 3, respectivamente. Como resultados, observamos que a metodologia 1 foi a mais demorada, gastando em média 12 minutos e 52 segundos, e a metodologia 3 foi a mais rápida, gastando em média 37 segundos para sua execução. Os maiores valores para cada metodologia são correspondentes à avaliação da primeira árvore. Por esse gráfico, podemos observar que há uma relação entre grau de risco e tempo de execução. Gastou-se, em média, mais tempo para árvores que resultaram em maior risco, médio ou alto, e menos tempo para árvores que resultaram em baixo risco. Com isso, podemos concluir que há uma grande diferença no tempo de aplicação dessas metodologias, sendo que a proposta por Seitz foi a mais demorada e a proposta por Ferreira a mais rápida. Além disso, os resultados reforçam a necessidade de maior aprimoramento e foco de investigações nesse tema, para se esclarecer o melhor padrão a ser executado. Muito obrigada pela atenção.